Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um programa esportivo da Bandeirantes. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, que melhor informa para você do esporte de Campinas, do Brasil e do mundo. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, sempre com a sua participação. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Daqui a pouquinho você vai ouvi-la. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia oficialmente a contratação de Diogo Porfírio, lateral esquerdo ex-Coritiba. À espera do anúncio de Regis, o Guarani realizou o primeiro treino. Clube aguarda questões burocráticas para oficializar o acerto. O zagueiro Valber e o lateral direito Daniel Guedes também estão próximos de serem anunciados. Ponte Preta pretende anunciar os primeiros reforços para a disputa da Série B ainda esta semana. Livre do Transferban e priorizando o sistema ofensivo, a Macaca colocou em pauta opções baratas e em ascensão. Os atacantes Carlão do Noroeste, Vinícius Popó do Capivariano e Richarlis do Náutico. Ponte estreia na Série B no domingo, 18 horas contra o Vitória. E tem mais uma especulação, hein? Especulação por enquanto, tá? Não tem nada fechado. Mas, volante meia Samuel Andrade, ex-15, pode estar chegando na Ponte. Meus amigos, o Ituano enfrenta o São Paulo hoje, 21h30 no Morumbi, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Gilmar Dalpozo eliminou o Princesa dos Solimões e Ceará nas primeiras fases da competição. A classificação garante mais de 3 milhões aos cofres rubro-negros. Gabriel Barros, jovem destaque do Ituano, foi anunciado pelo Internacional. Troca de treinador dificulta a atenção do Flamengo no mercado na última semana de janela de transferência, com a saída de Vitor Pereira, e está oficializada, não é? Diretoria terá que ser certeira nos 9 dias
que restam ainda para contratações no Flamengo. Nova pesquisa aponta Palmeiras com 9% com a terceira maior torcida do Brasil. Flamengo com 24% e Corinthians com 18% lideram. O São Paulo aparece em quarto lugar com 8%. Bandeirantes. Já falei, mas vou repetir. 971021493. Mande a sua mensagem para cá, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje terça-feira, aliás, terça-feira de muito futebol. Tem Liga dos Campeões da Europa, tem Copa do Brasil, enfim, tem muitos jogos. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. Hoje, 16h, Benfica, Inter de Milão. E no mesmo horário, Manchester City e Bayern de Munique. São jogos válidos pela partida de ida das quartas de final da principal competição entre clubes do mundo. Hoje é dia também na terceira fase da Copa do Brasil. Logo mais, o jogo que será realizado no estádio Raulino de Oliveira, às 16h50, tem Volta Redonda e Bahia. Hoje às 19h, Botafogo de Ribeirão e Santos. Às 8h, Internacional e CSA. 9h30, São Paulo e Ituano. Hoje também, 9h30, partida entre Fortaleza e Águia de Marabá. São os jogos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, Lucas Pessoa, aqui na mesa de som. CH, quem são os favoritos para subir na Série B? O Netão. E, rapaz, tem um bloco aí grande, viu? Mas o Vitória e o Sport estão nesse bolo de favoritos. Principalmente o Sport, na minha opinião. Além dos times de Campinas. Bom dia, meu ídolo. Obrigado, Marcelo. Contratação da Macaca guardada a 8 chaves. Não, tá contratando esse rapaz aqui. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Tava jogando no 15. Foi um pedido do Hélio. Como é que chama o rapaz? Samuel Andrade. Ele começou na base do 15. Tem 22 anos. É volante. Pedido do Hélio. O Oráculo informa que está contratado. Mas o guru da Serra do Japi pede cautela. Vamos aguardar. Edivaldo, bom dia. Nem começou a Série B, a Ponte já punida contra o Criciúma. Portões fechados. É, meu amigo. Vamos verificar essa informação. Eu não tenho essa informação não, tá? Mas, de qualquer maneira, Batata de Rio Preto, a Ponte Preta para fazer uma boa Série B não tem que contratar mais um 5? Tem que contratar sim, né? Tomar muito cuidado para não passar o ponto, tem que contratar rápido, porque o mercado todo mundo quer contratar, então os bons logo arrumam o serviço, como diria do Pinheiro. Já havia dado essa informação para o Edu,
Na jornada esportiva, Vinícius Popó estava contratado. Na quarta-feira passada estive em Piracicaba e fiquei sabendo. Antônio, eu tô ouvindo do Popó faz um mês. Tem que concretizar, mas é um nome que interessa. Torço pela recuperação do atacante Everton. Eu também, viu, meu amigo? 11h39 agora. É hora do Bugre da Band. Vou acionar Vladimir Catarino para falar do Guarani, da terça-feira do Guarani. Fala, Vlad! Oi, CH, um abraço a você, um abraço ao ouvinte ligado aqui no nossa área. Chegando com as informações do Guarani, o Conselho de Administração do Bugre tem reunião marcada para hoje à tarde para definir estratégias de comunicação do Departamento de Futebol. O Guarani contratou a empresa Press de Fernando Melo. O profissional foi vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol desde 2018 e sócio da Press FC, uma das maiores agências de comunicação voltadas para o esporte do Brasil, com passagens por grandes clubes e entidade, incluindo a CBF. Enquanto isso, o Guarani continua com o seu departamento de comunicação, mas agora assessorado pela Press. A reportagem da Band entrou em contato com Ricardo Moisés, ex-presidente do Guarani. O dirigente negou que o Bugre estivesse com salários atrasados desde dezembro. Também desmentiu que o clube usou o dinheiro da cota de TV e da venda dos jogadores Richard Rios e Jamerson para pagar os salários atrasados. Afirmou que os valores referentes às vendas dos dois jogadores serão pagos em parcelas até o final do ano. Ricardo Moisés também argumentou que R$2 milhões referentes à quarta e quintas parcelas do Campeonato Paulista que o Guarani tinha para receber ficaram retidos por causa da recuperação judicial. Sobre as acusações do Giovanni Augusto, o Guarani está juntando documentos e vai procurar a justiça. O jogador terá que provar o que diz em redes sociais sobre o não pagamento do 13º e também do FGTS. Com relação ao Regis, o Meia fez a primeira atividade no CT do Guarani na tarde desta segunda-feira. O clube espera a definição das questões burocráticas para anunciá-lo como reforço ao longo da semana. Já integrado ao elenco, Regis vai depender da regularização do BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, para ficar à disposição de Bruno Pivetti na estreia do Bugre na Série B, sexta-feira, 19h, contra o Avaí no Brinco. Em 2021, quando teve a primeira passagem pelo Guarani, Regis disputou 36 jogos, marcou 9 gols, um deles no derby, e distribuiu 11 assistências. Hoje, haverá entrevista coletiva, daqui a pouquinho às 3 da tarde, para a apresentação dos atletas Diego Porfírio, lateral esquerdo, e o goleiro Pegorari. A apresentação, a coletiva na sala de imprensa do Brinco. Diego Porfírio, de 23 anos, vem por empréstimo do Desportivo Aliança de Alagoas até o final do Campeonato Paulista de 2024. Ele atuou em 8 jogos pelo Coritiba em 2023. Estava no clube paranaense desde o ano passado. O jogador também passou o CH por Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Democrata e Taubaté. E o Guarani ainda deve anunciar também em breve um lateral direito. Daniel Guedes, ex-Cuiabá, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e atualmente no Juventude. Jogador de 29 anos, Guedes iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo. Antes dos 17 anos, porém, se transferiu para o Santos, onde finalizou sua preparação até se tornar profissional. Permaneceu no Peixe até 2019, quando foi emprestado ao Goiás. Em 2020, defendeu o Cruzeiro. Em 2021, Fortaleza, antes de assinar contrato com o Cuiabá em 2022. Sobre saídas e chegadas dos jogadores para a Série B, CH, na posição de goleiro, saiu Kozinski, foi para o Fortaleza, e chegou o Pegorari vindo do Juventude. Na lateral direita saiu Lucas Marques, que foi para o Remo, chegou o Daniel Guedes, ou está chegando, vindo do Juventude. Zagueiro, saiu Luciano Castan, foi para o Cruzeiro, chegou o Valber, vindo do ABC. Na lateral esquerda saiu Jamerson Bahia, indo para o Coritiba, chegou o Diego Porfírio, vindo do Coritiba. Volante, saiu Leandro Vilela, que foi para o Mirassol, chegou Lucas Araújo, que veio do Bahia. Outro volante, Richard Rios, foi para o Mirassol, enquanto Lucas Araújo, que veio do Bahia, para o Guarani. Outro volante, no caso, falando do Richard Rios, ele foi para o Palmeiras e chegou o Matheus Bueno, que veio do Gil Vicente de Portugal. Na meia saiu Giovanni Augusto, que foi para o Vitória, chegou Regis, vindo do Coritiba. E atacante saiu Gênison, que foi para o Novo Horizontino, vindo João Vitor, da Portuguesa, e outro atacante que saiu foi o Bruno Michel, que está sem clube, ainda não acertou com nenhum clube para a sequência, chegando o Lucas Silva vindo do Avaí. Jogadores saíram, jogadores chegaram, é o Guarani que está quase pronto para a estreia da Série B na próxima sexta-feira contra o Avaí, CH.
Obrigado, Vladimir, pelas suas informações. Agora a expectativa, né? É a apresentação do Regis e do Valber também. Vamos continuar acompanhando. Ele já está em Campinas. É questão burocrática, né? E o Guarani, ele demora um pouco. Enquanto não tiver tudo certinho, exame médico feito, aprovado, revisado e contrato assinado, não apresenta. Tem chance de jogar na sexta-feira contra o Avaí o Regis, Carlos Henrique? Não sei, depende do bid. Depende da inscrição do jogador. Se sair no bid e ele estiver bem fisicamente, tem chance. A tendência é que comece. Se for para a partida, se sair no bid, é que ele comece no banco de reservas. De qualquer maneira, vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. O time está treinando forte, foram 2 jogos amistosos, 2 goleadas. O time, na teoria, está pronto. Vai enfrentar um time forte, todo mundo sabe disso. O Avaí tem tradição, é um time que visita a Série A com uma Ponte, cai e volta, e lá está o Alex. Alex, aí jogador, né? Estava na base do São Paulo, é o primeiro trabalho dele num clube profissional fora times de base. Então, com certeza, na sexta-feira, nós teremos aí um adversário bem competente, bem duro para o Guarani, não é? Mas dentro de casa, dentro do brinco, a gente sempre espera que o Guarani consiga a sua vitória. Vamos acionar Gleger Zorzin para falar do Guarani. Fala, Gleger! SH, muitas especulações aí pro lado do Brinco de Ouro. O Guarani ainda atrás de alguns reforços. Ainda não anunciou o Regis, mas o jogador já treinou, já está integrado, né? Deve estar faltando alguns detalhes aí, mas o jogador já está treinando, inclusive. Expectativa é de que ele já possa estrear nesse primeiro jogo do Guarani. E é claro e óbvio que o Guarani precisa de reforços, né? Isso é fato. Perdeu muitos jogadores e jogadores importantes, inclusive, e precisa ir ao mercado. Mas eu concordo com a atitude da diretoria de futebol, né, em especular, em tentar buscar a melhor opção, não fazer nenhuma loucura. O Guarani, que sempre foi um time nas mãos aí do presidente, e acredito que agora nas mãos do Marconato também deve ser a mesma coisa, pé no chão e fazer aquilo que cabe no cofre, né, que cabe no planejamento financeiro. Então, acerta o Guarani nesse sentido, mas claro, o torcedor fica ansioso, né, CH, para que os nomes novos cheguem, possam estrear, possam ajudar o Guarani. Tem aí o possível retorno do zagueiro Valber também, que é bom zagueiro, é bom jogador, já mostrou isso, atuando pelo Guarani. Enfim, expectativa de bom início da competição, expectativa de uma vitória. Só lembrando que o Guarani, nos últimos anos, aí teve muitos problemas no início da competição. E a Série B, a gente sabe que apesar de ser um campeonato muito longo, você precisa largar bem, até para criar uma gordura, né? As equipes ainda estão em processo de montagem, né, de entrosamento. Então é importante que o Guarani comece bem e comece com uma vitória já na primeira rodada, viu, CH? Não vai ser fácil, né? Contra o Vitória fora de casa. E o Vladimir Catarino agora tá, né? Daqui a pouco vai informar, não é? Vai informar tudo sobre a Ponte, tem o comentário do Gleger, exatamente. Deixa eu ler aqui mais 2 mensagens. Isso aqui eu já li sobre a recuperação. Daqui a pouco eu vou falar da punição da Ponte, com detalhes. Eu estou aqui com o cumprimento de perda de mando, emitido pela CBF, enfim. 11h48 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Eu já também tenho uma notícia sobre contratação e também eu quero comentar um pouco dessa perda de mando da Ponte na partida contra o Criciúma. Voltando, Vladimir Catarino informando sobre a Macaca. Oi, CH, falando agora da Ponte Preta aqui no nossa área, com estreia marcada para o próximo domingo, 18 horas, contra o Vitória em Salvador. Com transmissão pela Band em rede nacional, a diretoria Ponte Pretana vai atrás de reforços. Na entrevista coletiva no último sábado, quando a Ponte Preta conquistou o título da Série A2, o técnico Hélio dos Anjos cobrou a contratação de reforços. Temos Pablo, Diego e Pira, de beirada e mais ninguém, disse ele.
Ele afirmou ter pedido um jogador de beirada, mas que custou ou custaria R$75 mil, o que acabou inviabilizando a conversa, disse o treinador. O jogador citado pelo Hélio dos Anjos é Yuri. Com passagem pelo Moisés Zucarelli há 5 temporadas, o atleta está acima do que pretende pagar o time campineiro e acertou com o CRB. Hélio deseja um atleta de velocidade para o ataque. Com passagem, portanto, aí o Yuri, né, já defendeu a Ponte Preta, mas as condições financeiras não permitem. O técnico da Ponte, o Hélio dos Anjos, CH, vê a necessidade da contratação de 5 reforços. Então são necessários aí pelo menos 5 contratações na visão do treinador. Herói da Ponte Preta na conquista do título da Série A2, o Kaique França foi o convidado especial do programa Os Donos da Bola, da Band Mais TV. O jogador de 27 anos chegou aos 57 jogos com a camisa da Macaca e admitiu viver o melhor momento da carreira. Criado nas categorias de base do Corinthians, Kaique ganhou a titularidade no Moisés Zucarelli justamente depois da queda no Paulistão de 2022, quando Igor Vinhas perdeu espaço. A frieza e o posicionamento foram suas marcas desde então, características aí do jogador Kaique França. E uma informação importante, né? A Ponte Preta foi punida pela CBF com perda de mando de campo. Portanto, Ponte Preta e Criciúma, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser realizado com portões fechados no estádio Moisés Zucarelli. Será o primeiro compromisso da Macaca em Campinas na segunda rodada, portanto, esta partida será com portões fechados. O torcedor não poderá acompanhar a primeira partida da Ponte em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Então, todo mundo perguntando aqui, o ano passado, você se lembra que Ponte e Vasco jogaram no Majestoso e foi protagonizada uma briga entre as torcidas provocada pela torcida do Vasco. A Ponte, o ano passado, conseguiu um efeito suspensivo e agora saiu a punição. A Ponte perdeu um mando de jogo. Eu vou ler aqui o documento da própria CBF. Cumprimento de perda de mando. A terceira comissão disciplinar do STJD, julgando em 5 de outubro do ano passado o processo 3344/22, determinou à Associação Atlética Ponte Preta a perda de mando de campo de uma partida a ser cumprida com portões fechados. No dia 17 de novembro, em julgamento do Pleno, foi mantida a perda de mando de campo. Sendo assim, informamos que o cumprimento da punição vai ocorrer como segue abaixo. Programação, Campeonato Brasileiro da Série B, data 21 de abril, sexta-feira, 21h30, estádio Moisés Zucarelli, com portões fechados ao público. Então essa é uma péssima notícia, né? Você começa o Campeonato Brasileiro já tendo um jogo com um portão fechado. Então Ponte e Criciúma, dia 21, sexta-feira, será com portões fechados. Uma pena, principalmente porque a torcida da Ponte foi, pelo menos, a maneira de pensar, foi o que eu vi, de tudo que eu vi, as cenas, o que aconteceu dentro, fora e pós e depois do jogo. Quem provocou foi a torcida do Vasco, mas é a história da ficha corrida, né? Nesse caso, especificamente, eu tenho certeza que a torcida não tinha culpa. Mas os caras não esquecem, né? Mais uma vez, sobra para a Ponte. Eu acho absolutamente injusta essa punição, pelo que eu vi na partida contra o Vasco, dia 17 de novembro do ano passado. 17 de novembro? Deixa eu ver exatamente aqui. Não, na verdade não aconteceu 17 de novembro. 17 de novembro foi o julgamento, né? Bom, de qualquer maneira, foi a partida contra o Vasco no Moisés Zucarelli ano passado, que deu aquela briga, todo mundo sabe. Então a Ponte, na segunda partida, ela perde mando de campo contra o Criciúma, tá certo? 11h53, vamos ouvir agora o Gleger para falar da Ponte Preta. Fala, Gleger! Ponte Preta, que não teve nem muito tempo para comemorar o título da Série A2, né, CH? E já está se preparando para a estreia na Série B, um jogo difícil lá em Salvador contra o Vitória. A Ponte que, claro, precisa de algumas contratações para reforçar o seu elenco. Ela tem um time competitivo, acredito eu, para a Série B, mas você sabe que o torcedor também, né, que precisa de peças de reposição. E é isso que a Ponte está fazendo, indo ao mercado, resolvendo ali
a situação do transfer ban e agora podendo contratar jogadores. Mas claro, sem muita loucura financeira, né? Dentro do que cabe no planejamento. E é isso que a diretoria da Ponte vem fazendo, eu acho que acerta. Expectativa boa para a Ponte, né? Aproveitar esse bom momento, aproveitar essa semana que ela conquistou um título, né? Que a confiança, a autoestima está lá em cima. É claro que é um novo campeonato, é claro que a situação é totalmente diferente, mas a Ponte tem tudo aí para buscar um bom resultado fora de casa, no primeiro jogo. Expectativa é essa. O Hélio dos Anjos é um cara que conhece o elenco, conhece o grupo, pode ter aí o retorno de alguns jogadores, né, que ficaram fora das finais da Série A2, e isso reforça ainda mais o elenco. Então, CH, eu acredito sim num bom resultado da Ponte. O Vitória que também está retornando à Série B, né, depois de uma passagem lá amarga na Série C, voltando aí a série, disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória que tem no seu estádio, né, jogando com a força do seu torcedor, sempre muito calorosa a torcida baiana, mas eu acredito sim num bom resultado da Macaca nessa estreia da Série B, CH. Obrigado, Gleger. Então, confirmando, o atleta Samuel Andrade, volante, 22 anos, começou no Rio Branco de Americana, passou pela base do 15 de Piracicaba, com pedido do Hélio, está chegando no Majestoso. É um jogador pedido pelo Hélio. Tinha aí uma parada, um braço de ferro com o Atlético Goianiense, a Ponte conseguiu vencer e o jogador está chegando para integrar o elenco da Ponte no Campeonato Brasileiro. Agora, 11h56 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, destacando o jogo do São Paulo contra o Ituano, hoje logo mais 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Provável São Paulo de Rafael, Diego Costa, Arboleda e Beraldo, Nathan Mendes, Nestor e Michel Araújo, David Caleri e Wellington Rato.
Já o entorno de Jefferson Paulino, Jonathan Silva, Claudinho, Matheus e Yuri, Lucas Siqueira, Persson, José Aldo, Ian Rolim, Paulo Vitor e Quirino, a equipe do técnico Eduardo Alpozo. Apita o jogo, Caio, Max Augusto Vieira, 9h30, terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Morumbi. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área só pra você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170.